começar, né? Hoje Ah, nós vamos falar sobre anatomia das válvulas cardíacas. A gente tinha definido de dividir, né? Uma aula para a válvula cardíaca, uma aula para a coronária, que são os dois temas mais importantes, assim, em termos da especialidade, né? Então, bem, a aula vai ser uma aula curta, né? Você tentar aprofundar algumas coisas das últimas aulas de anatomia que a gente teve e sem ficar repetindo muita coisa também. Então, começando a parte mais geral das quatro válvulas, né, elas estão ancoradas sobre o esqueleto fibroso do coração, que é uma estrutura cartilaginosa. Vocês conseguem ver a setinha, gente? não, Ah, não está aparecendo. não, o risquinho assim? Tá. Consegue, consegue. Consegue. Então, beleza, né? Aí, o esqueleto fibroso, né, que ancora as válvulas, a gente tem a parte atrioventricular, que a gente tem o esqueleto da atrioventricular esquerdo, que é da mitral, e da tricúspide. E a coroa da válvula aórtica e da pulmonar. É, agora tem que ver como passa aqui. Ih, aí. E aí, continuando aqui, né, dessa parte inicial, a gente vai ter o trígono da aórtica, da pulmonar, da mitral e da tricúspide, e o trígono fibroso esquerdo e direito, né? E mais importante que a gente vai ter com relação a essa anatomia, a gente vai ver as relações daqui a pouco, mas do ponto de vista é, mais prático assim, aqui no trígono direito, nessa região, vai passar. Ah, não está marcando. Mas o feixe de His passa no trígono fibroso direito, que a gente vai ver a importância disso do ponto de vista cirúrgico mesmo, né? Aí da válvula mitral, a gente pensar no aparato valvar mitral, né? Ele é composto pelo anel mitral, pelos dois foletos anterior e posterior, e pela parte aparato subvalvar, que aí inclui as cordas tendíneas, os músculos papilares e a face do ventrículo esquerdo propriamente dita. Que só para ilustrar que, né, Questão de prova, viu? pois é, eu Foi procurei questão de prova. colocar bem organizado dessa forma, justamente porque caiu, né? E aí a gente vê as ilustrações, a imagem, vê o livro, ainda assim é difícil de entender a anatomia da mitral. Achei realmente o tema difícil. E aí na vida real acho que é muito mais difícil, né? A foto que eu peguei parece que ainda é uma foto que é boa, que dá para ver muita coisa, que eu estava conversando com o doutor Ernesto hoje, na prática às vezes é pior que isso ainda. Então, o anel mitral, a gente viu ele lá do ponto de vista as estruturas do anel fibroso, mas aqui a vizinhança dele é uma coisa muito importante, porque na cirurgia de troca valvar, de plastia, que você vai fazer a anuloplastia, você vai passar os pontos no anel, que é essa região em volta dos folhetos, né? E aí a vizinhança do anel a gente sempre tem que tomar muito cuidado com relação ao onde passa os pontos, etc, né? Então ali, aqui está a tricúspide, né? Então, entre a mitral e a tricúspide, ali há 1 hora, 2 horas, tem o feixe de His. Meio-dia, bem no meio da parede do folheto anterior, tem a relação com a válvula aórtica, que a gente vai ver nas outras imagens. Circundando, mas principalmente aqui, mais ou menos 7 horas, 8, né, 8 horas, é onde fica mais próximo da artéria circunflexa e muitas vezes do seio coronariano passa muito próximo ali também. A válvula mitral, né? Os folhetos agora. Tem o folheto anterior, posterior, mas só da estrutura mesmo, né? A gente vê que é um tecido muito delicado, que é a parte, ao contrário do que a gente acha, né? Que é a parte mais periférica é um tecido mais fino. Na realidade, é um tecido mais grosseiro, um tecido mais rude, que é a área de coaptação dos dois folhetos. Então, essa parte que a gente está vendo mais transparente, mais translúcida, é a base do folheto, e a parte mais periférica é a parte mais fibrótica.
e os folhetos são segmentados nesses, eu não sei como que fala, escalopes, que é o A1, A2, A3, P1, P2, P3, né, que é essa segmentação. Isso aí, eles são divididas por clefts, eu não sei qual que é a tradução disso, que é mais ou menos esse pretinho que está dividindo aí entre o P1, o P2, o P2 e o P3. E tem as comissuras, né? A comissura anterolateral, que está ao lado à esquerda aí, faz relação com a A1 e P1, e a póstero medial, faz relação com a A3 e P3, né? A gente vai ver depois, né, que normalmente prolapso de algum o prolapso mais comum, né, acontecer em P2, desses escalopes, né? Isso aí, não vou entrar nesse detalhe, mas mais para frente nas aulas de plastia, a gente vê que tem muita importância no planejamento cirúrgico, definir o que é que está prolapsando. Com relação ao folheto anterior, né? Essa imagem aqui está mais bonita de ver, eu acho. Folheto anterior, ele é um folheto maior em termos de área, só para curiosidade, né? Se somar a área do folheto anterior mais a posterior, dá mais ou menos 2 vezes o tamanho do anel. Então, a gente vê que tem uma área de coaptação realmente importante, em que os folhetos realmente ficam sobrepostos, né? O folheto anterior é maior que o posterior, mas ele ocupa mais ou menos 1/3 da circunferência do anel. Enquanto o folheto posterior, ele ocupa 2/3, mas tem uma área reduzida. E a gente consegue ver bem, né, a relação da válvula mitral com a válvula aórtica. Então, o folheto anterior da mitral está mais ou menos ali na comissura entre o folheto coronariano, folheto coronariano esquerdo e o não coronariano da válvula aórtica. Né? O que fica no meio ali é a cortina mitral aórtica, que a gente vai ver melhor nas outras imagens. E aqui nessa foto a gente ainda vê os papilares, né, que também fazem ali relação com as comissuras, fica mais ou menos naquela região. Aqui, para a gente ver essa relação da mitral com a válvula aórtica, que é uma relação que às vezes a gente imagina muito, é difícil, né? Acho que na cirurgia a gente não vai ver, não deveria pelo menos ver, né? Então, aqui tem aquele livro de anatomia de cadáver que é bem interessante isso, né? Aqui é o papilar anterolateral, que é o póstero medial, as cordoalhas, folheto anterior da válvula mitral. E aqui a gente já vê que é a comissura da válvula aórtica. Então, tem essa região aqui, que é a cortina mitral-aórtica. E aqui o desenhozinho esquemático dessa relação também. Aqui é a mesma, né, dando algo um pouco diferente, mas a mesma relação, né? Aqui a válvula aórtica, aqui o folheto anterior da mitral, e esse intervalo aqui seria a cortina mitral-aórtica. Agora, com relação ao aparato subvalvar, né? Aqui a gente vai ter as cordas tendíneas, os músculos papilares, e aqui eu não coloquei o próprio ventrículo, que é uma parte importante aí da estrutura da válvula mitral. Então, os papilares estão conectados, são uma invaginação do músculo do ventrículo esquerdo, que se projetam para dentro do ventrículo em direção à válvula mitral. E as cordas tendíneas é o que faz essa ligação. Com relação às cordas tendíneas, a gente tem corda primária, secundária e terciária. Eu até vi que essa é a classificação clássica, né? Mas existe uma outra que eu vou mostrar, que ela é um pouco mais funcional. E aí a gente ainda tem também, além dessas primária, secundária e terciária, as comissurais, né? Basicamente, a primária é a cordoalha que ela vai da borda livre do folheto, aquela borda mais periférica, no músculo papilar. A cordoalha tendina secundária é a que está mais ou menos no meio do caminho, né? Ela não está nem lá na borda, não está nem na inserção. E a terciária, ela é exclusiva do folheto posterior, que ela vai ligar a base do folheto posterior na musculatura ventricular. E isso tem uma
relação importante com a própria fisiologia do ventrículo, né? Porque essa cordoalha, esse ponto de fixação da cordoalha terciária, ela ajuda na conformação do ventrículo. Então, por isso que sempre que é possível fazer cirurgia de troca valvar, ainda recomenda-se manter o folheto posterior, porque ele firma ali o anel mitral junto da parede posterior do ventrículo. Então, quando você tira essa fixação, muitas vezes o ventrículo vai ficar mais globoso, ele perde função. Então, não é apenas, não é uma estrutura que serve para a válvula, mas sim como pensa na função sistólica do coração. Aqui uma outra imagem, mais ou menos a mesma coisa, né? Cada papilar se conecta com os dois folhetos, né? Então, aqui a gente vê o papilar anterolateral, o anterolateral e o posterior-medial, né? Mandando as cordoalhas. E aí a gente vê essa aqui que está mais na borda, essa aqui é uma cordoalha primária do folheto anterior. E aqui seria uma secundária, que está mais próximo da base. Né? Conceitualmente, a terciária ela é só do folheto posterior. E aí a gente ainda tem assim não é uma subclassificação, né? Mas dentro dessas cordas tendíneas tem as cordas que são mais grosseiras, que são as cordas de suporte. Que aí, assim, por exemplo, essa aqui que eu marquei, que ela é mais grosseira, seria uma corda de suporte. Essa é uma classificação realmente bem anatômica mesmo, né? E tem essa outra classificação que vai dividir. Para começar, né, em cordas verdadeiras e cordas falsas, né? As verdadeiras seriam essas que saem do papilar e vão em direção aos folhetos. E as falsas seriam aquelas que saem da própria parede ventricular em direção aos folhetos. São cordas realmente mais periféricas, com menos funções. Dentro das cordas verdadeiras, a gente tem as cordas dos folhetos, propriamente dito, e das comissuras. E dentro das cordas dos folhetos, ele classifica aqui do ponto de vista funcional, né? Que as cordas do folheto anterior tem as cordas na zona grosseira, né? A zona mais espessa da, e do folheto anterior, e aqui inclui essas cordas de suporte. E do ponto de vista posterior, tem essas cordas de suporte, que vão para a região mais periférica do folheto, as cordas do cleft, que é aquela região que separa ali os escálopes, e as cordas mais basais, que são aquelas equivalentes às terciárias. Aqui, agora, os músculos papilares, né? Tem o anterolateral, pós-medial. Os dois são segmentos musculares que têm função muscular, contraem como um músculo cardíaco habitual, mas tem essa conexão com os folhetos, né? E é aquilo que a gente estava falando, né? Que principalmente o papilar posterior medial, ele tem uma função muito importante na função e na geometria ventricular, como por essa fixação no anel posterior ali da mitral. Aqui a gente vê mais ou menos como que é essa questão, né? A gente está vendo aqui que tem os dois papilares, o anterolateral está cortado, segmentado aqui para a gente conseguir abrir os dois folhetos, né? Então, cada músculo papilar, ele tem corda tanto folheto anterior quanto folheto posterior. E tanto para comissura quanto folheto. Isso é um papilar do tipo 1, né? A gente vai ver os outros tipos aqui ainda. Com as respectivas cordas. Ô, Ricardo, E aqui... Oi? Não, tudo bem, pode. Só para. Está muito boa essa sua avaliação anatômica aí, mas só olha lá o P2 aí nessa foto. E Uhum. aí você entende um pouco por que a maioria dos prolapsos, das rupturas de corda, são no P2. Porque olha a angulação que as cordas tendíneas fazem no centro do P2. Elas não ficam perpendiculares, não, elas ficam meio oblíquas, né?
Então, isso deve perder um pouco da força, da resistência delas, né? No folheto anterior é menos, essa angulação é menor. E nos outros P1, P3 é praticamente reta, né? Então, isso é uma das Uhum. explicações por que a maior parte das rupturas são no P2, né? Além, obviamente, ele ser um pouco maior, ele ter sofrer mais estresse, né? Mas tem muito a ver com essa angulação das cordas aí. Isso aí eu não tinha visto. Legal. É que aí, ó, você tá aí agora com esse esquemático aí, você vê melhor, tá vendo? Sim, sim. É como se fosse mais distante, né? A corda, em vez de ser mais reta, assim, direta, ela fica mais angulada. Sim. Aqui é uma classificação dos tipos de músculo papilar, né? A gente tem o tipo 1, que é o mais comum, que a gente consegue imaginar um pouco melhor. A gente tem dois papilares mesmo, o anterolateral, o póstero-medial, e cada um deles vai dar tanto a cordoalha folíola posterior, para o anterior, quanto para a comissura, né? O tipo 2 ele vai ter um músculo papilar com duas cabeças, e aí uma cabeça vai ter corda para o folheto anterior e outro papilar vai ter corda para o folheto posterior para as comissuras. Aqui, o tipo 3 é uma cabeça única, mas trifurcada, uma cabeça para as comissuras, um folheto anterior, um folheto posterior. E o tipo 4 é que são, aí já não é um papilar único, são vários pequenos papilares e uma distribuição mais aleatória, cada papilar mandando corda para tudo quanto é lado. Essa classificação é do Dreyfus, é um cirurgião, se não me engano, de Mônaco, e ele preconizou algumas técnicas de tratar o folheto anterior, ao invés de você mexer nas cordas, você mexer nos papilares. Tem umas técnicas interessantes. Então, quando você tem o papilar mais dividido, né? Em vez de uma cabeça só, várias cabeças, é mais fácil de você fazer essas técnicas de rebaixamento de papilar. Eu achava, o meu senso comum achava que era o contrário. Não, não. Que a- Porque quando você tem uma cabeça só e você quer, por exemplo, mexer só no folheto anterior, como tá, cada papilar dá para metade de um folheto e metade do outro, para você rebaixar só o folheto anterior, você tem que cortar o papilar no meio. tá. Quando ele vem já com duas cabeças, isso é mais fácil. Entendi. Você não mexe tanto nos outros, nos vizinhos. É. E aí, a outra questão daquela, por que tem mais disfunção no P2, o Dr. Fernando já colocou essa questão de angulação, a outra é a questão de vascularização, né? Aqui o azulzinho é o póstero medial e aqui é o tracejado é o ângulo lateral. Então, o posterior ele tem irrigação única do coronário direito, dos ramos da direita, enquanto o anterior tem irrigação dupla da coronária esquerda, né, da DA e da CX. Então, um paciente que é isquêmico, que não tem uma colateral tão boa, a tendência é fazer mais disfunção desse folheto do papilar posterior. Aí só aqui para a gente tentar ficar um pouco mais ambientado com a imagem de eco, né? Aquela avaliação de mitral, principalmente para operatório, é muito de eco transesofágico, mas eu também não consegui achar umas imagens boas, assim, né? Com uma descrição, com a legendinha. Então, eu trouxe mais de transtorácico, que acaba que a gente acaba vendo mais no nosso dia a dia lá de cirurgias não de mitral, né? Então, quando a gente pega a janela apical 4 câmaras, a gente vai conseguir avaliar o A1 e o P1. Quando coloca duas câmeras, aí a gente passa para a parte mais medial do coração, vai ver o A3 e o P3. Aqui uma janela comissural, para a gente ver realmente entre o P3 e o A3, o A1 e o P1, são as comissuras. E o parasternal eixo longo, que aí a gente vai ver o A2 e o P2.
para a gente ver realmente os papilares e o parasternal, o eixo curto, né? Que aí a gente vai ver aqui o papilar posterior e o anterolateral. Isso aqui eu acho que no transesofágico provavelmente dá para ver melhor, porque tanto é que a gente até pede o transesofágico para definir planejamento cirúrgico de válvula mitral, né? Mas aí só a gente voltando aqui, a visão geral da válvula das estruturas mais importantes, né? O folheto anterior, que tem a continuidade aqui com a válvula aórtica, a cortina mitral aórtica. Quando a gente pensa em fazer ampliação do anel valvar aórtico, é nesse rumo aqui, né? E aí tem que tomar realmente cuidado, porque a mitral está ali do lado. Nessa região aqui, entre a tricúspide e a mitral, tem o nó ventricular, a CX passando em volta por esse lado aqui. E é a mesma coisa a mesma imagem, né, do ponto crítico, né, onde passam os pontos. E agora do aparato valvar aórtico, né, que aqui a gente fala só de válvula aórtica, às vezes é mais difícil, porque a válvula ela tem uma estrutura complexa ali também, né, que é o anel aórtico. O anel aórtico, a gente viu aquela coroa aórtica lá atrás, que tem uma conformação diferente da mitral. Aqui tem até uma importância um pouco menor do ponto de vista cirúrgico. A junção ventrículo-arterial, as cúspides e as comissuras, o seio de Valsalva, que é onde saem os ossos coronarianos, e a junção sino-tubular, que é essa transição do seio para a aorta ascendente mesmo. Então, aqui o aparato valvar aórtico, né? Que a gente tinha falado. Que o anel valvar, então, do ponto de vista cirúrgico, não é algo tão visível assim, né? Então, aqui se coloca que a gente tem como se fosse 3 planos, né? Esse verde, que é o plano virtual, que é o plano abaixo da área de captação ali dos folhetos, que na prática tem muita utilidade para planejamento de TAB, que é onde faz a medida. O anel cirúrgico, que não corresponde necessariamente, é o amarelo, não corresponde necessariamente àquele anel fibroso, mas sim à junção do ventrículo com a parede da aorta. E aqui que seria onde que passa-se os pontos. E o anel da junção sino-tubular, que é onde começa a aorta do anel da junção sino-tubular, que é isso, onde está acima dos folhetos, onde começa a aorta propriamente dita, a aorta ascendente. E no meio deles a gente tem esse anel fibroso, que é aquele que a gente viu lá na imagem da mitral, que é esse vermelhinho, que é onde o folheto vai estar ancorado. Tem a imagem aqui. A gente vê que o anel aórtico ele é menorzinho, e vista da prática, então, importante igual a mitral. Por aórtica, que é essa, onde os folhetos se inserem, né? E aí a junção ventrículo arterial. A gente tem o anel virtual, que é o plano inferior das cúspides. Aquela imagem aqui, como se tivesse esse aqui. E o anel cirúrgico é essa transição. Ô, Ricardo, o áudio seu quase sumiu. Vê se melhorou. Demais. Então beleza. Beleza. E aí aqui, só repetindo, essa aula repete muitas coisas, mas a gente vai vendo em outros ângulos, né? Aqui aquela relação da válvula mitral com o folheto não coronariano e o coronariano esquerdo, né? E a cortina mitral aórtica.
Aqui repetindo por um outro ângulo, esses três planos aqui da válvula aórtica, né? E os folhetos da válvula aórtica, né? Ao contrário da mitral, ela tem três folhetos. E a gente vai vendo aqui. Ou, às vezes, dois folhetos também, né? A gente acaba lidando muito com válvula aórtica bicúspide, que é uma condição congênita cardíaca super comum, né? E existe até uma classificação própria para a válvula aórtica bicúspide, que é essa classificação de Sivers. É só para ilustrar, né, que essa válvula bicúspide que a gente fica na cabeça, que é essa tipo 1, que ela é realmente bicúspide. Existe as bicuspidializadas, né, que tem a fusão de dois folhetos, seja coronariano, o mais comum, né, a fusão do coronariano direito com Ô, esquerdo, Ricardo, a verdadeira bicúspide é a tipo 0. e é tipo zero, Você que falou é tipo essa, eu falei tipo 1? falou. É o tipo zero que a gente fica na cabeça, né? O tipo um e o 2 é quando tem fusão dos folhetos. O tipo um é quando funde um folheto com o outro, o mais comum é o direito com o esquerdo, mas pode fundir qualquer um dos três, né? E o tipo 2 é quando funde, é, os folhetos são todos fundidos, né? Que é como se ela funcionalmente fosse unicúspide. Aí, da anatomia das cúspides mesmo, né? Aqui também, igual a mitral, é uma estrutura super delicada, né? Que a gente tem. Isso eu acho que é bem curiosidade mesmo, né? Esse nódulo de Arantius, que como se fosse uma nodulação mesmo. Aqui nessa região da extremidade do folheto, é onde coapta um folheto com o outro, e a lúnula, que é essa extremidade em forma de meia-lua aí da válvula. O seio de Valsalva é uma dilatação da raiz da aorta, né? Não é uma dilatação patológica, né? Mas onde que ela dilata porque saem os dois ossos coronarianos. Essa aqui é uma visão posterior, dá para ver direitinho, né? A aorta ascendente normal, aqui a porção ventricular, e como que no seio ela fica mais bojuda aqui, né? Saindo aqui a coronária esquerda. E aí o seio ele é o componente externo do mecanismo da válvula, porque tem aquela coroa fibrótica, as válvulas e quando as válvulas abrem, né, o anteparo delas, assim, a parte externa desse conjunto é o seio de Valsalva. Tem uma parede mais fina do que a aorta ascendente, né, que faz parte da aorta, mas é um pouco mais friável. E a junção cintubular é uma faixa de transição desse seio, que é um pouco mais bojudo, para a aorta ascendente propriamente dita. Aqui é isso que a gente já viu. Aqui o seio de Valsalva por outra visão, né? Saindo a artéria coronária, por dentro também, né? E aqui a fixação dos folhetos da válvula aórtica. Aqui da avaliação pelo eco, né? O paracernal eixo curto, ele tem diversos níveis, né? Você consegue ver desde lá do papilar até esse corte de 5 câmaras, né? Que você tendo uma boa janela, o cara sendo bem treinado, vai conseguir até definir se é uma válvula bicúspide, se é uma válvula tricúspide, e as relações com as estruturas adjacentes. E no paracernal eixo longo, que aí a gente vai ver a via de saída com a válvula aórtica. E aqui, igual a da mitral, tinha aqueles pontos de referência, aqui na aórtica a mesma coisa, né? Então, aquela referência, né, entre o não coronariano, não coronariano e coronariano esquerdo, aqui tem a janela mitral aórtica, a válvula mitral, né? Entre o coronariano, não coronariano e coronário direito, tem o noado ventricular, aquele trígono fibroso direito, né? Aqui seria a tricúspide. E aqui a gente vê os papilares da mitral, aqui. Então, pela válvula aórtica, às vezes você consegue ter uma exposição lá, e as coronárias.
Aqui na imagem da peça, né? Essa relação, né? Aqui é tricúspide, a mitral, a cortina mitral aórtica, que eu sempre, né, assim, eu acho que é uma estrutura interessante, porque a gente preocupa tanto na mitral quanto na aórtica, quando a gente pensa em ampliação do anel valvar, que a gente vai nessa direção, nessa estrutura, que pode pegar a mitral, às vezes é necessário pegar a mitral, então tem que ser uma região bem conhecida por nós, né? Agora, tricúspide pulmonar não tem nada assim tão diferente, né? A válvula tricúspide é muito semelhante à válvula mitral, tanto do ponto de vista de estrutura do esqueleto fibroso, com as suas relações. O aparato subvalvar é muito semelhante, com corda tendínea, com músculo papilar, não tem uma, talvez por não ter tanta abordagem cirúrgica de plastia tão complexa, igual se faz na mitral, não existe classificação tão específica, pelo menos não que eu tenha achado. E essas relações aqui, da mesma forma que a gente tem na mitral, né? E a gente vai fazer uma troca tricúspide. Não é uma coisa comum, mas eventualmente, né? Em vez da CX tá margiana, aqui a gente tem a coronária direita margiana. Aqui agora, em vez, né, na mitral, a gente preocupa com o nó ventricular. Aqui é 2 horas. Do lado de cá na tricúspide vai ser em 7 horas, 9 horas, né? E a válvula aórtica com relação no folheto não coronariano também. Tem 3 cúspides, né? Anterior, posterior e septal. Tem uma estrutura parecida ali com os folhetos da mitral, em termos de serem mais delicados na parte mais basal e serem mais rígidos na parte mais periférica, na área de coaptação. Tem essa geometria triangular. Aqui a relação dos papilares, bem semelhante à mitral mesmo. Algumas diferenças, né? Essa relação aqui com o septo inter... Aqui é o ventrículo direito, a tricúspide, e aqui é o ato direito, né? Que é o septo interatrial, né? Nós estamos vendo pelo ato. Aqui eles descascaram e a gente consegue ver até a coronária direita. É uma relação que aqui a gente já vê cirurgia de câmara direita, né? Então, a gente, se abrir o ato direito, vai ter uma visão semelhante a essa aqui, o septo na frente com a válvula aqui embaixo. Aqui a gente, na pulmonar já, né? Também é bem semelhante à válvula aórtica, tricúspide também, não tem um anel semelhante à da válvula aórtica. A grande diferença é que realmente são folhetos mais delicados, mais finos, né? Não tem aquelas. E aí, aqui, em vez de chamar de coronariano direito, coronariano esquerdo, não coronariano, até porque não tem coronária na pulmonar, chama-se adjacente esquerda, adjacente direito, não adjacente. Adjacente em relação à válvula aórtica. Então, aqui a gente tem que a válvula aórtica ocupa essa posição central dentro do trígono, né? Então, o adjacente direito é o que está à direita, o esquerdo, e o não adjacente seria equivalente ao folheto anterior. Assim. Ah, voltou lá no início da aula. Ô, Ricardo, você está parado na tricúspide ainda. O slide, pelo menos o meu está parado na tricúspide. Você passou. O meu voltou cá no início. Você tá parado lá ainda? Não, o tá meu passando. Tá tá passando. acompanhando sim, cara. Uai, o meu parou aqui. O senhor tá vendo algum aí, doutor Fernando? Tá como? Tô na tricúspide ainda. Tá na válvula pulmonar aí. Nódulo em extremidade de coaptação e lúnulo. Isso. Aí aqui bem semelhante àquele nódulo que tem lá
Na aórtica tem um nódulo também, esse aqui já não tem um nome específico que eu achei. Lúnula, aquela semilua, e é uma estrutura bem semelhante mesmo. A diferença aqui é que o infundíbulo da válvula pulmonar é uma estrutura que é mais importante do ponto de vista cirúrgico, pensando em falô, em doenças congênitas, né? Muitas vezes o infundíbulo torna-se alvo de intervenção cirúrgica até mais do que a própria válvula pulmonar. Aqui a gente tem um seio também, não é um seio de tal importância igual da aórtica, até porque aqui não tem coronária saindo. Mas existe também uma dilatação ali na região da válvula tricúspide antes do tronco da pulmonar. Aqui só para a gente ter essa visão do infundíbulo, né? Aqui a válvula pulmonar, aqui a artéria pulmonar, ventrículo direito, o infundíbulo seria equivalente a essa via de saída do ventrículo direito aqui. A diferença é essa delicadeza dos tecidos aqui na pulmonar, muito mais friáveis, não tem ossos coronarianos, e a válvula pulmonar realmente é uma válvula mais isolada, ela não guarda tantas relações com as demais. Ela tem essa relação só com a válvula aórtica e mesmo assim sem nenhuma estrutura tão fundamental, a não ser, claro, as coronárias que saem ali entre a aórtica e a tricúspide e a pulmonar. E é isso.